Olá, guerreiros e guerreiras. Mais uma vez eu estou aqui para fazer uma filmagem para vocês, né? E umas mensagenzinhas sobre a Bíblia, que é muito bom a gente ouvir a palavra do Senhor, né? Saber mais um pouco. Tem gente que sabe o máximo dos máximos, mas eu, pelo menos, eu estou começando ainda a engatinhar, como diz a história. Mas é muito bom a gente procurar conhecer, entender, saber o que aconteceu na antiguidade, né? No tempo de Jesus, dos profetas, né? Então, hoje, eu vou ler lá em João. Primeiro a João. Porque tem primeiro João, segundo e terceiro João, né? Eu vou ler primeiro a João 5,4. Diz, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Nossa fé. Fé, uma palavra tão pequena, mas de um significado tão maravilhoso, tão grandioso, que não cabe, né? No que nós podemos fazer através da fé, né? Porque aqui fala que o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Então nós devemos procurar viver pela fé, viver nesse mundo, mas com as coisas que agradam a Deus. A gente vive no mundo, mas a gente não deve viver na prática do mundo, né? Nós temos que viver como que nascido. Nós temos que nascer, né? Para Deus, né? Para que a gente vença o que acontece no mundo, né? De traição, de pecados e pecados, né? Nós devemos viver na maior paz interior e buscando a fé para que a gente possa ultrapassar, não se alienar com as coisas no mundo, mas com as coisas de Deus. A gente pode viver grandemente aqui na terra, buscando a presença de Deus e nunca se esquecer, né? Eu também vou ler Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu estava falando aqui, príncipe da paz. Então, tudo ele levou sobre si. Ele pegou todos os pecados, do começo ao fim, todos, de todos, né? Para poder nos salvar, né? Então, por isso que diz que ele é um Deus forte, Pai da eternidade, porque ele é para o todo sempre, príncipe da paz. Só ele que nos dá paz, só ele. Porque o mundo não nos dá paz não, que a gente precisa não. E a gente só encontramos a paz na presença do Senhor Jesus, né? E a gente tem que conhecer, porque Jesus falou, conheças a verdade e a verdade vos libertará. Bom? E agora também Isaías 31. Isaías 31. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor,
que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecados a pecado. Que é muito profundo, muito profundo. Né? Eles me chamam de filhos rebeldes. Imagina, uma mãe e um pai dizer que um filho é rebelde. Um filho é rebelde é complicado. Porque eu acho que quando uma pessoa é rebelde, aonde que ele vai se achar? Se ele é rebelde dentro de casa, se ele não tem afinidade com os de dentro de casa, se ele é rebelde, ele vai procurar pessoas, talvez, com experiência daquela rebeldia, muito além. E talvez é com essas pessoas que ele vai se reencontrar, vai viver, ele vai achar que aquilo está certo. Porque o mundo é rebelde. Então, se ele foi procurar no mundo uma maneira de viver, ele não está fazendo a vontade de Deus, né? Ele foi buscar os conselhos, não de Deus. Ele foi buscar conhecimento, não de Deus, né? Foi procurar um conhecimento no mundo, onde ele vai ter todos os ensinamentos ao contrário da vontade de Deus, né? Vai ter uma cobertura não do Espírito de Deus, mas ele vai procurar viver de uma maneira que vai viver, aqui diz, né? Vai acrescentar pecados a pecado. Então ele não vai ter. Não vai procurar ter nenhuma participação com o Espírito de Deus, com o Papai do Céu. E o mundo não tem. A gente vive no mundo, mas nós não devemos buscar o conhecimento que o mundo dá. A gente vive no mundo, mas com o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos protege, é quem nos livra de toda armadilha do inimigo. Toda armadilha do inimigo. Então, isso nós devemos refletir bem, devemos pensar. Vocês fala isso para outras pessoas, não porque eu esteja dizendo, mas procura na Bíblia, procura conhecer a verdade. Vamos procurar levar essa mensagem aos nossos filhos, aos nossos netos, a quem nos der espaço para a gente falar. Tá bom? E tem também aqui, em Isaías 18. É porque eu tirei, boto no caderninho que já fica aqui, quando eu quero, já está aqui. Por isso o Senhor, olha a promessa de Deus. No meio de tantas coisas desagradáveis, que as pessoas não estão procurando a Deus, que as pessoas estão vivendo ao contrário da vontade de Deus. Então, aqui ele já diz, Isaías 18, 20, Isaías 18, Isaías 30, 18. Por isso o Senhor esperará. Olha, ainda está tendo paciência. Por mais que a gente se revolte, a gente vira as costas para o Senhor, por mais que a gente não queira saber dele, por mais que a gente viva aí a granel no mundo, fazendo toda espécie do que não é agradável aos olhos de Deus, se aprofundando em pecados, em mais pecados,
se aprofundando nas areias movediças, porque tem areias movediças que não tem como a gente sair. Porque não tem. E só Deus que pode nos fazer com que a gente não chegue nesse poço dessa areia movediça. Como ele está dizendo aqui, gente. Se a gente for meditar na palavra do Senhor, a gente vê tudo o que está acontecendo, mas está vendo também o escape. O escape. E a gente não procura se não quiser. Porque Deus fala, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, de nós. Né? E por isso será exalçado. Exalçado quer dizer exaltado. Né? Será exaltado para se compadecer de nós. Porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Eu vou ler mais direitinho esse versículo. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de nós, e por isso será exalçado, que é o mesmo exaltado. Ele ser exaltado para se compadecer de nós, porque o Senhor é um Deus de equidade. E bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, nós só temos essa saída. Esperar no Senhor. Para que nós tenhamos dias de vida melhor. Junto com nossas famílias, junto com os nossos vizinhos, na nossa sociedade, na nossa cidade. E a única esperança não é o homem. A nossa esperança não vem do homem. A nossa esperança vem de Deus. A nossa esperança. Nós só encontramos em Deus. A nossa felicidade nós só encontramos em Deus. O ajuntamento da família, a gente só encontra em Deus. A paz nesse mundo, nós só encontramos em Deus. A misericórdia, nós só encontramos em Deus. Porque ninguém tem misericórdia de ninguém. Mas Deus ainda pode salvar essa nação. Se cada um fizer a sua parte e viver para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. E que Deus nos abençoe grandemente. E um cheiro no coração. Te amo.